pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Luciana e peço licença para iniciar a construção desse momento do dia de hoje sobre a construção de um processo vivencial integrativo. O que vem a ser isto? Este vídeo vai tratar dos movimentos, das possibilidades de se construir em ato contínuo e vivencial um processo integrativo. Vamos lá acompanhar comigo, vamos lá trabalhar juntos integrativamente para construirmos esse saber? Então, eu sou Luciana, psicóloga, epistemóloga, professora de profissionais de saúde em psicologia e terapia integrativa, brasileira de nascimento, atualmente residente em Portugal, mas me entendo cidadã do mundo, que há mais de 15 anos trabalha na clínica, em psicologia, mas também trabalha integrando todos os seus saberes, desenvolvendo processos vivenciais integrativos psicoterapêuticos, mentorias com profissionais de saúde, informação em psicoterapia integrativa, também desenvolvendo habilidades, competências, coachings, processos integrativos de mudança para pessoas e organizações, porque também sou administradora. E aqui vai o meu convite para aqueles que entendem ou querem entender ou querem conhecer um processo psicoterapêutico integrativo que vai atuar com a inteireza do ser humano, com a inteireza do ser, articulando, integrando suas multidimensões em multiníveis, que possa fazer contato comigo através do e-mail que está na descrição do vídeo, que é o multiversosintegrativos@gmail.com, para que possamos dialogar e realizar esse movimento integrativo vivencial no que for necessário. Bem, então vamos tratar de o que é a construção de um processo integrativo em ato contínuo e vivencial. Essa orientação, ela é definida pela instituição que faz a regulamentação de uma psicoterapêutica integrativa, que é a Society for Exploration of Psychotherapy Integration. Essa é uma instituição fundada nos Estados Unidos da América do Norte, através da Associated Psychotherapy American, que é a APA, a Associação de Psicoterapia Norte-Americana, num ato que consolidou lá em 1983 outras associações que foram formadas por psicólogos, psicoterapeutas, pesquisadores, investigadores científicos, catedráticos, docentes, professores de vários pontos, de vários locais, tanto lá nos Estados Unidos, na América do Norte, quanto em locais da América do Sul, na América Central, também na Europa, também lá na Ásia, na Oceania, em vários pontos do nosso planeta Terra, que desde do período pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, ao pós-Segunda Guerra Mundial e o período entre guerras frias, vamos chamar assim, entre a Guerra Fria, ou seja, lá a segunda metade da década de 40, no século passado, nos anos 50, 60, compreenderam que havia muito conhecimento, muito saber psicológico, havia muitas proposições técnicas em psicoterapia. No entanto,
a inteireza, a complexidade do ser humano constantemente não era objeto dos estudos ou da prática psicoterapêutica, e por esta questão desta impossibilidade de se acessar esse objeto inteiro, completo e complexo do ser humano, os resultados das ações interventivas e preventivas em psicologia eram parciais. E isto porque muitos esforços em estudos foram diretamente realizados após a Segunda Guerra Mundial, no período entre esta Segunda Guerra Mundial e o que é denominado Guerra Fria, para identificar os resultados promissores, os resultados bem-sucedidos de ações interventivas e preventivas em psicoterapia, associado a proposições específicas em psicologia e em técnicas psicoterapêuticas. Muitos estudos foram feitos buscando, como objeto de estudo, os resultados que as abordagens específicas poderiam produzir ao realizarem prevenções e intervenções psicoterapêuticas. E o que se entende, então, por abordagens específicas? Teorias e técnicas elaboradas para se ter um contato, um desenvolvimento, uma terapêutica, a partir de proposições que, desde dos momentos que antecederam a instituição da psicologia como campo científico, campo acadêmico, campo profissional, que isso data do século XIX e adentra o século XX, foram sendo propostas. Então, nós temos lá os estudos, por exemplo, sobre uma psicologia empírica, sobre uma psicologia experimental, sobre uma psicologia pragmática, clínica, que lá advém dos médicos fisiologistas, dos médicos neurologistas, dos médicos psiquiatras, como também a proposição da psicanálise, como a proposição da psicologia analítica, da psicologia reichiana, com uma proposição de muitas vias de abordagens, de técnicas, também com a sua fundamentação teórica, como a psicologia humanista existencial, que reúne várias proposições, com a psicologia cognitivista, como o behaviorismo, a psicologia comportamental, como também a gestalt terapia. E depois destas, várias outras abordagens, como que já são, estas aí todas vêm lá do início desse movimento da psicologia, como também depois vem o desenvolvimento, as atualizações delas, as derivações, as fusões entre abordagens. E hoje nós temos um complexo de mais de 1.500 proposições teóricas e técnicas em psicologias vigentes, pesquisadas com evidências científicas de resultados benéficos. Contudo, quando se passou durante os anos entre guerras, entre a Segunda Guerra e o chamado período de Guerra Fria, lá na segunda metade da década de 40, durante os anos 1950, 1960, as investigações sobre
os resultados benéficos promissores das psicoterapêuticas a partir das proposições específicas em psicologia. Então, portanto, se a psicoterapêutica era em psicanálise, e a psicanálise também derivou, tem a psicanálise originária de Freud, tem a psicanálise originária de Lacan, de Melanie Klein, enfim. Quando se pesquisou os resultados promissores e benéficos, por exemplo, da psicanálise freudiana, estes resultados que foram analisados estatisticamente e foram apontados, foram registrados, foram mantidos, assim como na mesma época, nessa época, nos anos 40, 50, 60, também foram feitos as pesquisas científicas estatisticamente registradas das avaliações dos resultados benéficos e promissores também da psicologia comportamental, chamada behaviorismo, da psicologia junguiana, haitiana, de diversas vertentes da psicologia humanista existencial, da psicologia cognitiva, depois da sua fusão entre a psicologia cognitiva e a psicologia comportamental, formando a psicologia cognitiva comportamental. Depois não, nesse mesmo momento, também foram avaliados os resultados promissores e benéficos da Gestalt terapia, da psicologia chamada positivista, da psicologia sistêmica, da psicologia psicodinâmica e também da psicologia centrada na pessoa, de Carl Rogers, são tantas, da psicologia transpessoal, enfim, foram sendo feitos muitos estudos em muitos momentos com o objetivo principal de analisar os resultados benéficos e promissores da intervenção, da prevenção a partir daquela determinada específica abordagem psicológica e suas técnicas e todo o seu arcabouço teórico, e isto foi registrado. Todos os estudos nesse período se voltavam a essas comprovações do benefício promissor dos resultados psicoterapêuticos de diversos tipos de psicologias específicas. Mas entre estes que pesquisavam, aí já mais para os anos 60, 70, alguns outros pesquisadores se interessaram por comparar os estudos anteriormente realizados de resultados benéficos e promissores de determinada específica abordagem comparar o resultado desse estudo com o resultado de outro estudo de uma abordagem diferente daquela e também com resultados benéficos e promissores apontados nos estudos anteriores. Então, são estudos que começaram a comparar os resultados benéficos e promissores de abordagens específicas distintas, diferentes. Como, por exemplo, os resultados de uma abordagem da psicanálise freudiana em comparação à psicanálise lacaniana. Também entre abordagens muito distintas, entre a psicanálise e a psicologia comportamental, ou entre a Gestalt terapia e a psicologia haitiana, e foram fazendo estudos comparando os resultados promissores e benéficos que foram anteriormente evidenciados nas pesquisas com abordagens específicas, né, com proposições específicas da psicologia. E uma surpresa se fez, porque os resultados dos estudos comparativos entre abordagens diferentes, distintas em psicologia, entre proposições terapêuticas diferentes, não apresentaram uma comprovação
comprovação, um embasamento estatisticamente suficiente para indicar que os resultados os resultados se mantinham distintos e estavam relacionados a tal abordagem e não a outra. O propósito nesse momento era identificar quais abordagens específicas tinham resultados promissores e benéficos melhores do que outras. Então, precisavam se comparar as abordagens diferentes em psicologia e identificar, primeiro, uma diferença entre os resultados promissores e benéficos de cada uma delas, estatisticamente sustentado, ou seja, uma diferença bem consistente, bem robusta, e depois poder ampliar essas comparações para até relacionar quais seriam as que têm melhor, né, os resultados com diferenças estatisticamente consolidadas maiores do que outras e estabelecer essa indicação das melhores proposições em psicologia. Então, muitos estudos foram feitos lá nos anos 70, 80 com essa busca e nenhum deles, mas foram muitos mesmo, encontrou diferenças entre os resultados benéficos e promissores das psicoterapias que tinham embasamentos teóricos, técnicas, a partir de proposições de uma distinta, de uma específica abordagem, tipo psicanálise, em comparação, por exemplo, a abordagem comportamental behaviorista, a gestalt terapia, ou psicologia cognitivista, enfim, os vários estudos foram comparando as abordagens, os resultados psicoterapêuticos de abordagens específicas entre si e não foi encontrado evidências estatisticamente consideráveis, consolidadas, para apontar resultados benéficos e promissores de tais abordagens comparativas às outras ou a umas serem melhores do que outras. E isso abriu um precedente de se pensar que, então, não são as características específicas propostas em determinada abordagem técnica, teórica e clínica da psicologia que geram os resultados promissores e benéficos da psicoterapêutica. E isso trouxe um grande impacto, porque então, se não são os fatores específicos, precisamos descobrir então, passemos a pensar nos fatores comuns, né, características que estão comuns a todas essas abordagens, porque então estas serão garantidoras do êxito, do benefício da psicoterapêutica. Então, lá durante a década de 70, os anos 80, então os estudos se voltaram a pesquisar o que foi chamado de fatores comuns às abordagens psicológicas e as suas técnicas e os seus recursos. E muitos traçados foram encontrados e eles falam da questão que envolve o psicólogo, o psicoterapeuta ou o terapeuta, características do profissional de saúde, estavam todos os estudos dos fatores comuns sempre encontravam características do profissional de saúde como fatores comuns que estão diretamente ligados aos resultados benéficos e promissores de uma psicoterapia, assim como características da pessoa que está vivenciando a psicoterapia, que muitas vezes foi chamado de paciente, depois de cliente, interagente ou pessoa que se submete a um processo psicoterapêutico, também são fatores importantes e diretamente ligados aos resultados promissores e benéficos da psicoterapia, assim como características, elementos relacionados à interação, à troca, características da troca, da interação entre o profissional de saúde e a pessoa que se submete à psicoterapia,
também características do ambiente em questão, características do que é chamado em psicoterapia de aliança terapêutica, da construção de um vínculo de confiança e que tem uma dinâmica específica também, estão lá como fatores que interferem nos benefícios e nos resultados beneficentes e promissores em psicoterapia. E isto, então, passou a ser o foco de centramento dos estudiosos, esses fatores. E neste mesmo momento, outros fatores também foram indicados, mas eles não foram de tão grande interesse dos estudiosos, dos pesquisadores, que são os fatores que indicavam a complexidade, a inteireza do ser humano, que as abordagens específicas trabalhavam na sua fragmentação, trabalhava por segmentar o ser humano e se concentrar num segmento, por exemplo, na cognição, abordagens envolviam esse elemento da complexidade humana. O comportamento, então, abordagens envolviam o comportamento, outras abordagens envolviam, por exemplo, a somatização de questões de cunho psíquico, então, o reflexo sobre o corpo, e outras, né, tratavam, por exemplo, de particularidades do processo de cognição, como a gestalt terapia, enfim, outros sobre a história de vida do sujeito, como muitas vezes a psicanálise. Então, também nesse momento foram identificados fatores que indicavam que a segmentação, a concentração de parte do ser humano, que era o elemento, né, específico, exclusivo de uma determinada abordagem, era algo, né, que não garantia o benefício, os resultados promissores da psicoterapêutica, mas também era algo que, se estudado, né, sob o prisma da complexidade, da relação daquele fator com outros fatores, poderia indicar, né, maior êxito, maior benefício no resultado psicoterapêutico, porque o ser humano é um todo e não uma parte. Alguns estudos indicaram isso, que as abordagens, então, elas tinham tais fatores comuns, como fatores caracteriológicos do profissional de saúde, outros caracteriológicos da pessoa que se submete à psicoterapia, outros da relação entre eles, do ambiente, da aliança terapêutica, mas também foram indicados em alguns estudos a ausência de ação das abordagens sobre o todo do ser humano. As abordagens trabalhavam por aspectos específicos, em partes, acessavam como objeto de ação partes do ser humano e não o seu todo. Então, que também poderia ser indicativo de êxito, de benefícios promissores de uma psicoterapêutica, aquilo que pudesse se associar, pudesse se voltar para o todo, né, para a questão de juntar essas partes que as propostas da psicologia tratavam separadamente. E daí, desse pequeno grupo de estudos que indicava que o êxito em psicoterapia pudesse estar associado a essa necessidade de junção, de conectar as partes do ser humano que eram trabalhadas separadamente pelas abordagens em psicologia, surgiu as proposições de integração em psicologia, tanto quanto os outros estudos sobre fatores comuns para o êxito e o sucesso da psicologia também fizeram outros caminhos e chegaram a essa sinalização de que a questão estava também relacionada à fragmentação do ser humano quanto um elemento que passava por uma psicoterapia, seja preventiva ou interventiva, e que o sinal era de que precisávamos unir esse ser humano que estava ali sendo tratado, sendo vivenciado um processo
psicoterapêutico. Bem, e esses movimentos de integração, então, começaram lá nos anos 1980 e fundaram uma associação de integração teórica em psicologia. Outro grupo de pessoas da área da psicologia fundaram a Associação da Psicologia Eclética Técnica. Outros fundaram a Associação de Estudos Complementares em Psicologia, e depois todas essas associações entenderam que elas estavam ainda mantendo a segmentação, a fragmentação do todo do ser humano, já conectando, integrando, associando algumas proposições, mas ainda estavam mantendo, né, a ação como parcial, como segmentada, como fragmentada do todo entre teoria, técnica, complementariedade, e decidiram em 1983 essas associações distintas se integrarem, formando a Society for Exploration of Psychotherapy Integration, que é a associação que desde 1983 regulamenta as psicoterapêuticas integrativas. E como ela regulamenta? Ela regulamenta integrando todos os esforços que ao longo desses anos que eu mencionei foram feitos e propondo então um processo integrativo como um processo vivencial em ato contínuo que integra as dimensões do ser em saúde, do profissional em saúde, através da integração dos recursos para uma proposição integrativa psicoterapêutica. Isto é que é a construção de um processo integrativo, que, segundo os estudos dos fatores comuns, envolve as características do profissional de saúde que vai, né, trabalhar na psicoterapêutica e que, na regulamentação da Society for Exploration of Psychotherapy Integration, vai ser definido como a integração das multidimensões. Quais seriam essas? A cognição, o comportamento, os sentimentos, as relações, o seu histórico de vida, a sua autobiografia, os seus aspectos filosóficos, transcendentais e aquilo que ele vai oferecer ao mundo. Tudo isso tem que ser conectado, ele tem que fazer processos vivenciais em ato contínuo, ou seja, continuamente executados, de ter contato com as suas multidimensões, identificar as gradações, os multiníveis, as parcialidades que elas são excitadas, inibidas, e integrar isso no seu campo perceptivo para que elabore interpretações, abra questionamentos de como está, né, o seu ser com as suas multidimensões e possa elaborar, então, novas traduções, opiniões, novos entendimentos e daí, né, levar isso ao mundo e, dentre esse entregar ao mundo, estabelecer isso no seu campo de atuação dentro da psicologia, integrando aí, depois de um exercício interno, introspectivo, de autoconhecimento, externalizando, levando ao mundo esse mesmo exercício sobre ele e todas as relações que ele vivencia, inclusive a relação profissional, na clínica ou nos debates psicológicos, nas questões do campo psíquico que se manifestam até ele, e integrando, conectando os recursos que ele conhece, que ele estuda, ou que ele pode acessar, ou que são trazidos para ele, entre outros recursos que são da área da psicologia, que são de áreas afins, como as ciências sociais, a área neurocientífica, a medicina, a anatomia, a fisiologia, outras áreas, como hoje nós temos, são chamadas de terapias alternativas e complementares, que muitas vezes são abordagens ancestrais ou de outras culturas, dos aspectos psíquicos, dos aspectos relacionados entre o extrafísico e o físico, o sistema de trocas e interações sociais. Então, integrando estas
proposições para então ter contato com a inteireza do outro, assim como tendo contato com a sua inteireza, e estabelecer proposições terapêuticas de tratamento ou, né, de intervenções ou de prevenções, e as executar sempre fazendo proposições, verificando o outro, como ele adere, abrindo os ajustes da aderência e da negociação do outro que está submetendo-se a um processo psicoterapêutico àquela proposta e acompanhando tudo que durante o desenvolvimento da psicoterapêutica acontece na sua sincronicidade e conectando ao processo que foi proposto e o ajustando para que ele seja vívido e, de fato, ele proporcione bem-estar pessoal, social, bem-estar físico, bem-estar cognoscente, promova bem-estar emocional e traduza-se num novo caminhar com novas características e com transmutações das antigas características, dos antigos atos, daquela pessoa submetida em psicoterapia integrativa, e aí chega ao fechamento da psicoterapia num processo vivencial, em ato contínuo, entre o profissional de saúde e a pessoa que se submete em psicoterapia integrativa com ele, e entre estas relações e todas as outras da vida e do mundo que vão atravessar, que vão se manifestar e vão ser integradas durante esse processo psicoterapêutico integrativo. Então, aí está apresentado como se faz, né, a construção de um processo integrativo vivencial em ato contínuo, regulamentado pela Society for Exploration of Psychotherapy Integration. Agradeço a todos vocês a estarem aqui comigo nessa construção desse saber integrativo e os convido que possam deixar os comentários, que aqueles que gostarem possam colocar o joinha, o seu like, compartilhar para que chegue a todos e também possam apresentar os seus questionamentos para que eu possa então elaborar as temáticas dos próximos vídeos, e para quem quiserem passos a mais amplos, que façam contato comigo através do nosso e-mail. Por ora, eu manifesto a minha profunda gratidão.